Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Muito prazer ter vocês aqui. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal entrar e aí a gente começa. Então, você que está entrando aí, vai deixando o seu boa tarde, vai deixando o seu olá para a gente. A gente vai dar uns minutinhos para a galera chegando, mas vai chegando cumprimentando aí, se apresentando. A gente quer conhecer vocês também. Olá, Vag, Tami, Samanta, Olavo. Boa tarde, gente. Olá, Giovanni. Luciene, boa tarde. Tem gente entrando. Vão curtindo um sonzinho enquanto a galera tá entrando. O pessoal tá animado aqui, Fran. Tá animado porque hoje o conteúdo é quente, né? Uma coisa que o pessoal vai poder sair do webinar já colocando em prática e a gente vai conseguir ver se tiveram aí resultados maravilhosos como a gente espera. A gente já vai começar. Já vamos dar início. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Samanta. Pessoal, a gente só está dando mais um minutinho para a galera ir entrando e a gente já vai dar início, tá bom? Então, obrigado aí por aguardar. Vamos começar, Fran? Bora. Tá todo mundo ali? E a galera vai entrando enquanto a gente começa. Perfeito, Pessoal, então bora começar. Vamos lá. Hoje o nosso assunto é algumas taxas, algumas métricas que a gente vai falar com vocês. Quem vai estar apresentando esse webinar para vocês sou eu, Suelen e a Fran. Nós duas aqui somos o departamento de sucesso do cliente. Então, a gente está constantemente analisando a conta de vocês, olhando o resultado, tentando dar dicas de melhoria, seja em calls individuais, seja com artigos, seja com vídeos, seja no nosso chat. E hoje, esse webinar é mais uma estratégia para ajudar vocês. Então, a gente vai estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento que nós temos aqui, que vai ajudar vocês a melhorar aí as suas taxas. Perfeito, obrigada. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem participando hoje no nosso webinar. O conteúdo de hoje é muito rico. Então, vamos começar falando sobre a nossa agenda. Hoje vamos entender o que é OR, CTR, CTOR e como aumentar essas suas taxas. Também vamos ter ideias criativas para você aplicar hoje mesmo nas suas newsletters, resultados médios por sector, onde você acompanha os seus resultados na Edrone. E prestem muita atenção no nosso webinar de hoje, porque no final vamos ter um quiz. Então, nós vamos fazer perguntas e vocês vão responder aqui no chat qual pergunta, qual questão correta. Então, a gente vai ficar de olho ali. E por último, nós vamos abrir para perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat que no final nós vamos responder. Tá bom? Então, a gente vai entender o que é OR, CTR e CTOR. Parece muito difícil, mas na verdade não é. Então, o que é OR, Fran? É a taxa de abertura dos seus e-mails, o percentual de destinatários que abriram um e-mail em relação ao total de e-mails entregues com sucesso. Já a taxa de CTR é a taxa de cliques, o percentual de pessoas que clicaram em um link específico em relação ao total de e-mails entregues com sucesso. E por último, a taxa de CTOR, a taxa de cliques por abertura, o
percentual de pessoas que abriram um e-mail e clicaram em um link ou CTA dentro do seu e-mail em relação ao total de e-mails abertos. Então, Fran, só para ficar claro, para todo mundo entender, OR é a taxa de abertura, CTR é a taxa de clique e CTOR é a taxa de clique daqueles que abriram a newsletter. É isso mesmo? Exatamente. Perfeito. Até para ficar mais claro, a taxa de OR é taxa de abertura, CTR e CTOR é taxa de clique. Então, é muito simples, mas a gente vai entender um pouco mais para frente. Mas antes da gente falar e dar dicas de como aumentar essas taxas, eu acredito que é muito importante falarmos de entregabilidade, né? Com certeza. Hoje a gente vai dar muitas dicas estratégicas para vocês melhorarem a taxa de clique e taxa de abertura, afinal de contas, esse é o assunto do nosso webinar, mas não tem como a gente falar e avançar para as estratégias sem antes cuidar de uma coisa simples, que é a base de tudo, que é a entregabilidade do seu e-mail. Então não adianta você se desempenhar e trabalhar muito bem para construir um e-mail, se esse e-mail não está chegando na caixa de entrada do seu cliente. Então é isso que é entregabilidade, garantir que os seus e-mails cheguem na caixa de entrada do cliente. E a primeira coisa que você precisa se atentar é alguma proteção chamada SPF-DKIM, são configurações, protocolos de segurança que você vai configurar no seu servidor DNS. Nós também vamos enviar para vocês o artigo de como configurar, caso você ainda não tenha. Então, essas proteções elas são de suma importância para os provedores de e-mail enxergarem o seu e-mail como um e-mail seguro para entrar na caixa de entrada. Outra coisa também muito necessária é a higienização de base, tá bom? Então, assim, de verdade, a gente não recomenda que essa higienização seja feita num período menor do que 6 meses, tá? É um período muito curto e não há necessidade de higienização nesse período. Mas depois que você já tem 6 meses, já está usando o e-drone por 6 meses, é muito válido você higienizar, porque naturalmente, pessoal, todos os dias tem gente se inscrevendo na sua newsletter, todos os dias tem gente se descadastrando, e também tem pessoas que estão deixando de se engajar com a tua marca. Isso acontece em todos os setores, isso é normal. E com o passar do tempo é necessário que a gente limpe esses e-mails e filtre quem está engajado e quem não está, e manter na sua base somente os clientes ativos. Isso também ajuda na sua entregabilidade, tá? E por último também, mas nada menos importante, é que os seus e-mails sejam enviados para os seus destinatários reais, inscritos reais, pessoas que se cadastraram de fato na sua base, na sua newsletter. Então, essa base ela não pode ser comprada, não pode ser uma base fria. Precisa mesmo que sejam clientes que entraram na sua loja, se identificaram com a tua marca e foram lá, olha, eu quero me inscrever para receber as novidades dessa loja. Perfeito, isso é muito importante. Mas então, eu já criei todas essas minhas dicas, essas dicas que você deu agora. Como aumento, então, a minha taxa de abertura? É disso que vamos falar agora. Um ponto muito importante são os assuntos criativos. O assunto faz toda a diferença no seu e-mail. Então, eles são como a porta de entrada. Dedique tempo a eles. Nós podemos utilizar várias dicas para criar assuntos criativos, mas um ponto muito importante são os gatilhos mentais. Então, até colocamos o exemplo de oferta relâmpago, último dia para adquirir com desconto. Esse seria um desconto de escassez, mas nós temos vários gatilhos, como urgência. Então, todos esse tipo de gatilhos fazem com que o seu assunto do e-mail ele seja mais chamativo para o cliente. Outro ponto muito importante é estimular a curiosidade do seu cliente, ali do seu contato. Até eu coloquei o exemplo de o e-mail está morto, então torne o conteúdo irresistível. Se eu trabalho com marketing digital e na minha caixa de e-mail chegar um e-mail com o título "O e-mail marketing está morto", eu vou precisar entrar naquele e-mail, porque eu trabalho com marketing, então eu preciso entender o que está acontecendo. E é exatamente esse o sentimento que você precisa transmitir para o seu contato, para o seu cliente. É aquele título que vai fazer com que ele entre no seu e-mail somente por ele olhar ali o assunto do e-mail. E por último, é usar números. Então, os números, eles sempre atraem a atenção dos leitores, como, por exemplo, 10 maneiras de criar um visual perfeito.
5 produtos exclusivos da sua loja. Coloque números ali no assunto e vocês podem ver como ele engaja muito mais, porque o cliente ali, o seu contato, ele vai se interessar por aquele e-mail, por estar entrando ali no seu e-mail somente pelo assunto, porque ele chamou a atenção, né? Uma dica extra é usar ferramentas para te ajudar com isso. Então, tem o Chat GPT, que é uma ótima opção e um ótimo aliado para te ajudar com os assuntos criativos. Então, no dia a dia, ali na correria, você não está com muita criatividade, entra lá no Chat GPT, coloca lá assuntos criativos para uma newsletter, para a minha loja de vinho, por exemplo. Aí você vai ter várias opções de assuntos criativos e você consegue selecionar de acordo com o que fizer sentido ali para a newsletter que você está criando. Exatamente. Essa ideia do número é muito legal também. Eu recebo constantemente, de verdade, muitas newsletters de várias lojas com número. 5 dicas para melhorar o seu look. Então, essa questão da numerologia, ela ajuda demais mesmo. É muito importante e entra na linha de criar uma estratégia para o seu e-mail, né? É muito importante não só fazer o envio, mas fazer um envio estratégico que vá trazer resultado para a sua loja. Então, seja criativo com os conteúdos. Você pode utilizar até o chat GPT também para te ajudar com isso. Então, poxa, eu envio 2 newsletters por semana, mas eu não estou tão criativo, não sei o que mais que eu posso enviar para o meu cliente. Então, procura lá no chat GPT ideias de conteúdo para minha newsletter, para minha loja de moda infantil. Então, vai ter milhares de ideias para você se inspirar e conseguir criar uma newsletter com conteúdo criativo que chame a atenção do seu público. Outra coisa muito importante é tornar o e-mail pessoal, usar remetentes, por exemplo, o João Dedrone. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da Lu da Magalu. Quando a gente ouve ali, ou chega um e-mail para a gente da Magalu, a gente já sabe qual a carinha da loja, né, do e-commerce. E é exatamente esse o sentimento que você precisa criar na sua loja, para que o cliente ele se sinta próximo de você, né, criar um relacionamento com o seu cliente. Isso é muito legal e faz toda a diferença quando você faz o envio. Outro ponto importante é a segmentação. A gente vai falar muito sobre segmentação hoje. Envie para cada público o conteúdo que eles desejam. E vocês têm milhares de formas de segmentação por região. Você pode enviar ali para os top clientes top de compras. Então, quem mais compra na sua loja? Clientes que se interessam por um produto específico, por exemplo. Então, se você vende por ali roupa de infantil, né? Moda infantil, então selecionar ali mamães que compram roupa de menina, mamães que compram roupa de menino. Se eu tenho uma filha menina e eu receber e-mails referente a esse tipo de conteúdo, eu vou me interessar. E se eu receber um conteúdo para roupa de menino, nem tanto, porque eu não tenho filho menino. Então, é isso, a gente entrar na cabeça do nosso consumidor e entender o que ele quer receber, o que faz sentido para essa pessoa. Outra dica também muito válida é testar diferentes horários de envios. Então, cada nicho talvez pode abrir o e-mail num horário específico e é muito válido para você testar. Então, envie suas newsletters testando. Hoje você envia na terça-feira de manhã, amanhã você envia na quarta no período da tarde e você vai vendo como que está essa taxa de abertura. Isso para você é uma resposta, um número valioso. E vale você pensar também no nicho. Então a gente costuma dar o exemplo. De repente, produtos gamers é uma galera que está mais de madrugada ativa. De repente, uma mamãe de um recém-nascido esquece ela pela manhã porque ela ficou acordada a noite inteira com aquele bebezinho. Ela não vai abrir a sua newsletter pela manhã. Então é muito válido você testar diferentes horários, tá? E também uma dica muito válida. Com o assunto do e-mail, você precisa tomar cuidado e evitar algumas linguagens de spam. Algo muito exagerado, muito apelativo, corre um risco grande de ir para o spam. E também letras maiúsculas, evite caixa alta. Isso aí é um tiro certo para ir para o spam. Então não coloque em caixa alta tudo o seu texto, porque vai para o spam, tá bom? Cuidado com isso aí. E também, por último, aqui eu tenho uma dica muito boa para dar para vocês. Essa ferramenta aí, a Meio Teste, ela vai te ajudar muito, porque geralmente você vai, cria sua newsletter, vai lá e envia um teste para você mesmo, testa link, testa o conteúdo, vê se as palavras estão certas. Então, esse teste é o teste básico que você precisa fazer. Essa ferramenta, ela vai um passo além. Ela vai dar uma pontuação para sua newsletter, ela vai avaliar todos os requisitos de uma newsletter e ela vai te dar uma nota de 0 a 10.
Então, antes de você enviar para o seu cliente, teste essa ferramenta e ela vai te dar uma pontuação e vai te mostrar o que você precisa corrigir na sua newsletter. Então, você vai, corrige o que precisa ser corrigido, testa de novo e envia para a sua base. Dessa forma, você está garantindo que a sua newsletter vai ter uma boa entregabilidade, tem ali os requisitos para uma boa newsletter, tem uma boa pontuação antes de você enviar para o seu cliente. Então, essa ferramenta eu realmente recomendo demais para vocês usarem. Essa ferramenta é top. Outro ponto muito importante para vocês aí é sobre a constância. Então, a abertura de e-mail, o clique de e-mail, a interação com o e-mail da tua loja, ela é um hábito. E esse hábito precisa ser construído, leva um tempo para ser desenvolvido no seu cliente. Então, a pessoa que chegou hoje, se cadastrou agora na sua newsletter, ela vai receber hoje, ela vai receber na outra semana, e ela vai recebendo, e ela vai sendo educada. Você está educando ele. Olha, toda terça-feira de manhã eu estou enviando bons conteúdos, então você está educando esse cliente. Então, seja constante. Se você está começando agora, começou a disparar sua news e viu que o seu resultado não está tão legal, suas taxas de abertura não estão tão boas, a minha dica é continue. Continue, porque o seu cliente ele vai se acostumando a receber a sua newsletter, você vai melhorando os seus conteúdos e esse cliente ele vai continuar ali engajando contigo. Então, a constância ela é muito importante. E assim, a gente fala tanto de constância, né? Mas quem está ali no dia a dia trabalhando, poxa, eu tenho que enviar 2, 3, 4 newsletters na semana, de acordo com a sua programação, pode ser que falte criatividade, né? São tantos tópicos que você tem para falar durante a semana. Então, a Edrone lançou essa funcionalidade da sugestão de inteligência artificial. Então, esse é o nosso assistente de inteligência artificial para newsletter. Na nova newsletter, na Newsletter Hub, você vai entrar lá e você vai ver recomendações, tá? Essas recomendações é temas para te ajudar na criatividade. Então, essas recomendações, elas vão ser com base no seu nicho. Então, ó, se você trabalha com semijoias, ele vai te dar dica de semijoias, moda vai te dar dica com moda. Mas também ele vai te trazer conteúdos sazonais. Então, dia dos pais, dia do amigo. Às vezes nem sempre todo mundo lembra que, ó, você tem um dia do amigo, mas de repente pode ser um gatilho para você criar uma newsletter, tá bom? Então, use essa ferramenta aí para te ajudar. Então, isso foi feito pensando em você, para te ajudar nesse bloqueio criativo. A Edrone também vai te ajudar. Perfeito, Su, mas e depois de aberto? Como aumentar a taxa de clique do meu e-mail? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Bora O lá. primeiro ponto é um botão eficaz. Então, limite o número de palavras. Use uma linguagem de benefícios. Colocamos até um exemplo aqui do site da Edrone, onde tem 2 botões. Um está sendo direcionado para agendar uma demonstração e outro para leia mais. Então, veja como os botões estão colocados de forma estratégica para que o público consiga clicar e ser direcionado para o conteúdo que ele tem interesse. Então, botões bem desenhados, com uma cor visível, um texto interessante, faz toda a diferença. E também coloque imagens e traços relevantes com links secundários para te ajudar. Quanto mais clicáveis forem os elementos do botão, maiores serão as chances do destinatário clicar, mesmo por acidente. Afinal, a gente quer aumentar a nossa taxa de clique. Então, posicione o botão no lugar certo e em destaque. Faça com que ele seja um botão intuitivo. Então, se você coloca um botão ali para o cliente ser direcionado para ver um produto, ver um preço, coloque do lado do produto. Faça com que o botão ele seja o mais visível possível para que o cliente veja o botão, clique e seja intuitivo para ele. Isso é muito importante. Fran, deixa eu te falar. Eu acho que eu estou vendo ali uma dica que a gente mesmo deu para os clientes, né? Que é usar a numeração, né? 7 dicas. Então, para vocês verem que a gente também faz uso dessas dicas que a gente está dando para vocês. Com certeza, exatamente. A gente utiliza muito todas as dicas que estamos trazendo para vocês, justamente para vocês conseguirem alavancar os resultados. E a Edrone te ajuda com isso, né? Então, no nosso editor de designer, nós temos o elemento do botão, onde você consegue ir no Start botão, selecionar o tom e ver as opções que a inteligência artificial sugere para você. Então, tem várias opções, botão de direcionar para ir para a loja, descobrir, veja mais, receba um presente, conferir novidades. Então, te dá várias opções para você colocar um botão intuitivo e chamativo na sua newsletter.
Então, o e-drone é uma ótima ferramenta para te ajudar com isso também. É muito bacana vocês utilizarem todas essas funcionalidades que você tem ali para te ajudar no seu dia a dia. Então, Fran, quer dizer que a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda a melhorar os textos do Call to Action? Exatamente, tudo isso dentro da drone. Então, maravilha. Pessoal, de novo, aqui está a segmentação. A segmentação, ela te ajuda desde a abertura até o clique. Não tem como fugir da segmentação. É uma coisa que, se tratando de newsletter, você vai ouvir demais isso. Porque se você está segmentando aquela newsletter para um público muito específico, você vai saber o conteúdo que vai engajar melhor com aquele público. Então, olha, eu estou fazendo uma newsletter, eu tenho várias categorias no meu site de moda, eu estou fazendo uma newsletter para o público de plus size. Eu vou colocar um conteúdo que tem tudo a ver com esse público. Ah, eu estou fazendo uma newsletter para o público infantil, feminino. Eu já sei qual o conteúdo dessa newsletter. Então, a segmentação, ela te ajuda. Por quê? Você está afunilando a sua base. Então, você tem lá 100 mil inscritos, mas dentro desses grupos de 100 mil inscritos, você tem pessoas dos mais variados gostos. Então, tem um que gosta desse produto, tem um que gosta desse outro produto. Então, segmente a sua base para você ter maiores cliques. Por exemplo, dentro da nossa Newsletter Hub, que é a nossa nova newsletter, quando você vai lá em audiência, você pode selecionar os clientes que fizeram só um pedido na tua loja. Então, você vê que é um cliente que fez um pedido, então ele conhece a tua marca, mas ele não passou disso, fez só um único pedido. Então, para esse grupo de pessoas, envie conteúdos promocionais, eu tenho certeza que vai engajar com eles. Já outra segmentação que você pode fazer é pegar essas pessoas que gastaram um valor mais alto na tua loja. Eles compraram um valor muito bacana na minha loja. Então, eu vou enviar para eles o quê? A última coleção, as novidades. Mande para eles algo mais exclusivo. Eu tenho certeza que vai converter muito bem. Então, você consegue segmentar também pela interação que esse cliente teve na tua marca, na tua loja, tá bom? Perfeito. A segmentação é tão importante para a gente entender qual o gosto do nosso cliente, né? E é disso que a gente vai falar agora também, sobre o conteúdo do e-mail. Exatamente. A gente trouxe ali para vocês uma regra que eu vou falar para vocês. São poucas pessoas que têm conhecimento dessa regra. Então, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez. Mas existe uma regra 40-60, que é uma proporção entre imagem e texto. Então, 40% precisa ser imagem e 60% texto. Isso te ajuda até mesmo na entregabilidade, nos provedores de e-mail. Se eles recebem ali o e-mail onde tem só uma imagem estática, isso pode prejudicar também a sua entregabilidade, porque quando tem texto, o algoritmo consegue entender o conteúdo daquela newsletter, tá? E outras dicas também acerca do conteúdo do e-mail é a copy, gente. Então, o que você vai escrever, né? A gente tem ali uma proporção entre texto e imagem. Essa copy, ela precisa ter uma linguagem simples, ela precisa ser objetiva. Então, não use palavras complexas, complicadas, porque o seu cliente ele precisa bater o olho, fazer uma leitura rápida e enxergar o objetivo daquela newsletter, tá? Outra dica para o seu copy é que ele seja um copy emocional, seja envolvente, porque as emoções vendem. Então, se você tiver um copy com um apelativo emocional, vai envolver o seu cliente com toda certeza, tá bom? E por último também, mas é uma dica assim muito boa, é que o seu conteúdo seja personalizado, para que aquela pessoa que está recebendo a newsletter, ela tenha a sensação de que aquele e-mail foi preparado só para ela, exclusivamente para ela. Então, olha esse exemplo que a gente colocou ali. Nessa newsletter, é uma news que eu recebi no meu e-mail, tá? Real. Tá lá desde o assunto do e-mail até o corpo do e-mail tem o meu nome. Então, tá me chamando pelo nome. É pessoal, é para mim. E você pode usar isso na e-drone. A gente tem a tag first name, você pode usar no corpo e no assunto do e-mail. Então, chame o seu cliente pelo nome, personalize aquela mensagem, que com certeza o seu engajamento vai ser muito maior nesse caso. Com certeza. E quando você chama o cliente pelo nome, ele consequentemente vai se atrair mais pelo seu conteúdo. Mas ok, Su, a gente falou de teoria, quais dicas para a gente melhorar, mas agora eu vou trazer para vocês qual é a produção criativa na prática. E a gente trouxe para vocês newsletter de clientes de drone. Então, a gente conversou muito sobre segmentação. A Su até explicou a importância de segmentar. E nós trouxemos aqui o exemplo de 2 clientes que, na base deles,
tem um público específico que gosta de produtos minimalistas. Então, olha como que o e-mail foi enviado de forma clean e sem muitos produtos. Chama o público para clicar e ver mais. Então, nos dois e-mails, né, nos dois exemplos, tá vendo como não tem muitos produtos nele, mas tem um botão de descobrir, veja mais. Então, assim, está chamando o cliente para ver aquele produto que ele se interessa. E se a loja tem um público específico que gosta desses produtos minimalistas, eles vão se interessar de fato nessa newsletter, clicar e garantir a taxa de clique deles. Outro ponto importante é o conteúdo informativo. Então, o conteúdo direcionado para dar mais detalhes do produto e informações, assim como a composição, os benefícios e o cuidado desse produto. Tem aqui a newsletter de exemplo de uma loja de terapia floral, onde eles colocam os benefícios desse produto, da terapia, cuidados para esse produto, com botões ali chamando para o cliente acessar no seletor e ver mais. Então, é interessante além de passar informação para o cliente, de colocar um assunto interessante, o conteúdo interessante, a gente informar e educar o nosso cliente a respeito do nosso produto. Nessa mesma linha de raciocínio, tem essa newsletter, onde também é um produto para cuidado com a pele. Então, o cliente ele coloca vários botões que chamam a atenção do cliente para ele clicar e ver mais sobre a coleção desses produtos. E assim, esse conteúdo informativo não é só para lojas de cuidados com a pele, mas também para qualquer tipo de segmento. Então, por exemplo, se você é uma loja de moda, você pode falar sobre um produto específico, por exemplo, roupas de couro. Como você cuida, como você lava de um tecido de couro, né? De couro fake e tudo mais. Então, você consegue encaixar esse tipo de conteúdo para qualquer segmento da sua loja. Você só precisa entender quais produtos que as pessoas precisam entender mais, até para saber cuidar do produto e conseguir garantir que ele dure mais, né? Então, todas essas dicas, esses exemplos são de clientes reais da Edrone. E outra coisa, Fran, sobre esse conteúdo informativo, para a loja de moda, às vezes tem combinação de cores, né? Que cores que combinam melhor, que harmonizam melhor. Inclusive, eu recebi uma newsletter dessa, viu? Eu sou péssima em fazer combinação e eu recebi um conteúdo de 2 cores que combinam. Então, eles fizeram criativamente, colocaram uma paleta de cores que combinam e escolheram produtos que tinham aquelas cores para fazer uma venda casada. Então, assim, é um conteúdo bom para você que trabalha com moda também. Eu já recebi também conteúdo informativo sobre como tratar a pele oleosa. Eles dão várias dicas para eu fazer no dia a dia em casa e no final tinha um kit para esse tipo de tratamento. Então, eu aprendi, eu recebi um conteúdo informativo com aquela newsletter e realmente me gerou valor. Eu entendi como funciona o processo, limpeza de pele e tudo mais, e no final tinha um kit. Então, eu gostei tanto do conteúdo que eu acabei adquirindo o kit, porque as dicas que eles me deram, para mim, foram válidas. Então, para mim, o meu peso foi, se as dicas valeram, então esse material também vai valer para mim. Então, conteúdo informativo, gente, vale muito, vale ouro. É muito importante. Exatamente. E ainda falando sobre newsletter, tudo isso que a gente está falando é para dar ideias para vocês. Então, tenho certeza que vocês estão ouvindo a gente e já estão tendo ideias aí. Eu acho que eu vou fazer uma news sobre isso. Se foi, compartilha com a gente aí as suas ideias. Conteúdo criativo. Promoção. Gente, não dá para deixar a promoção de lado, porque todo mundo gosta de desconto. E muitas pessoas que se cadastram na sua loja, por vezes é para ficar por dentro dos melhores descontos. Eu vou me cadastrar, porque assim que lançar um desconto, eu vou comprar o produto deles. Então, a gente tem aí para vocês alguns exemplos. Ali a gente tem um banner único que tem toda a loja com 50% off por 72 horas. Não tem produto nenhum ali, pode ver. Tem só um call to action para o cliente acessar e ver quais produtos estão em promoção. Já na direita, a gente tem exatamente os produtos específicos que estão na promoção. Então, isso é muito válido. Então, crie campanhas. Às vezes, olha, não estou em Black Friday, não estou no Dia dos Pais, mas invente uma campanha promocional, tá? Então, semana com 72% off. Coloca lá, né? Dentro das suas condições, dentro da sua margem ali, crie um conteúdo legal sobre promoção. Promoção converte, gente. Não dá para deixar suas newsletters sem esse conteúdo promocional. Exatamente. Quem não gosta de um desconto, não é mesmo? Exatamente. E,
essa dica que a gente vai dar para vocês agora vale ouro. E eu quero ver, eu acho que eu vou ver para alguns clientes da Edrone fazendo. Eu vou ficar de olho, vou me inscrever para ver. Gente, essa dica aqui é um cliente real, é um cliente da Edrone que aplicou uma estratégia, realmente, eles usaram a criatividade e a gente trouxe números para mostrar para vocês que essa news funcionou bem. O que eles fizeram? Eles fizeram um jogo de quebra-cabeça com os produtos. Então, eles selecionaram alguns produtos específicos e colocaram uma promoção muito boa nesses produtos. Só que se você olhar para a imagem, você não vai ver o produto completo. Então, eles deixaram ali esse exemplo de não colocar o conteúdo completo para gerar curiosidade no cliente. Olha, esse produto está com 50% de promoção. E o cliente vai clicar porque ele quer ver que produto é esse. Então, ali temos 2 perfumes. Ali na direita, vocês podem ver as taxas de abertura e clique desse cliente. O que está em vermelho é a taxa de clique e abertura dessa newsletter. E o que está abaixo é as outras newsletters que eles tinham. Então, você pode ver, os números não mentem. Está ali, a taxa de abertura foi de 25%, maior que as outras. Taxa de clique foi de 2,5%, também foi maior que as outras. E a taxa de clique de abertura quase chegou em 10%. Então, olha que legal essa estratégia. Então, é coisa da gente parar, né, Fran, e pensar o que eu posso fazer diferente, o que pode instigar a curiosidade do cliente. Então, essa dica. Perfeito. E, ó, vou falar para vocês, esse conteúdo foi de um cliente da Polônia que fez, que foi legal. E eu quero ver vocês do Brasil fazendo também, hein? Eles realmente saíram da caixinha. Eu amei esse e-mail. Outra dica que a gente tem para dar para vocês, e vale muito a pena, é humanizar. Então, a Fran, ela deu a dica lá de humanizar o remetente. E uma dica também real de um cliente nosso, que é o pessoal, Fran, tá falando aqui que vai usar, hein? Que gostaram. Amei, eu quero acompanhar. Eu também. Outra dica que a gente tem para dar para vocês é gerar proximidade, criar elo, criar vínculo com o seu cliente, para que ele abra aquela newsletter, não seja uma newsletter fria. Começa lá do remetente, da dica que a gente deu. Algumas lojas, eles inclusive colocam o remetente no corpo do e-mail, uma fotinha da pessoa que está atendendo, para fazer igual a Lu da Magalu mesmo, sabe? Para que a pessoa olhe e não veja o e-mail frio, mas se identifique com quem está ali. E nessa newsletter, eles trouxeram o lado humano da loja. Eles apresentaram as pessoas que cuidam, que trabalham no atendimento, que trabalham na loja. Então, é uma newsletter real também, que o objetivo dela foi criar esse vínculo, criar proximidade. É uma dica muito boa e vale a pena vocês explorarem também, porque no final de contas, pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Então, mostre as carinhas que estão ali por trás da tua loja, mostre que você está querendo se comunicar, está perto delas. Então, esse vínculo, essa proximidade vai trazer uma boa conversão, porque o seu cliente vai receber aquele e-mail e talvez, é a Ana da loja tal, eu conheço ela, eu já entendi que ela trabalha na loja, vai criando, tem uma personificação ali, tem uma pessoa ali atrás daquela newsletter. Perfeito. É criar relacionamento com o seu cliente. Mas falando sobre as métricas e resultados médios por sector, vamos ver alguns números? O Brasil, gente, ocupa o 8º lugar em número de e-mails enviados diariamente, com mais de 8 bilhões de e-mails diários. Então, assim, a gente entende a importância do e-mail marketing no Brasil, principalmente no e-commerce. A gente entende que traz bastante resultados. E é por isso que trouxemos alguns números, só para vocês terem uma ideia de como que vocês se encaixam, né, do seu setor dentro dessas taxas médias de abertura de clique. Então, a gente pode ver, por exemplo, se você é uma loja de roupas, a taxa de abertura média do seu setor é de 9 a 10%, sendo uma taxa de clique de 17%. Então, como você se encaixa dentro do seu setor? Como que estão as suas taxas hoje? É isso que a gente vai entender a como que a gente pode ver dentro do Edrone. Su, você consegue explicar para a gente? Claro, vamos lá. Pegando o gancho aí no que a Fran falou, ela mostrou para vocês ali, a gente trouxe um resultado bem legal de números do Brasil como um todo, e vocês podem ver que varia de segmento para segmento, mas é importante vocês terem uma noção para saber aonde vocês estão em relação a esses outros clientes que estão no mesmo segmento de vocês, para saber se vocês estão acima da média, abaixo da média, e para isso você precisa analisar os seus números.
peraí, eu estou usando a Edrone, eu preciso saber como que está minha taxa de clique, como que está minha taxa de abertura. Então, na Edrone, a gente tem ali várias newsletters, e na newsletter dinâmica e customizada, o que você vai fazer para descobrir aonde que está a sua taxa de abertura, onde que está a sua taxa de clique? Você vai acessar no menu Engajamentos, você vai descer um pouquinho, você vai achar newsletter dinâmica ou newsletter customizada, vai na que você usa, e você vai até a aba relatórios, tá? Então, engajamento, newsletter dinâmica, relatório. Engajamento, newsletter customizada, relatório. No relatório da newsletter dinâmica e customizada, olha o que vocês vão encontrar lá. Total de envios. Então, você vai na newsletter que você enviou, você vai ver quantos e-mails foram enviados, quantos foram abertos, quantos foram clicados. E detalhe, nessa taxa de abertura e clique, a gente vai trazer para vocês o percentual e quantidade. Olha, 9% abriu. Nesses 9% representam 340 clientes. Então, você vai ter as duas métricas, quantidade e percentual. Você também vai ver a abertura pelo clique, você vai ver quantos pedidos foram gerados naquela newsletter e qual o valor que esses pedidos geraram para você. Quantos cupons foram enviados e também quantas pessoas se descadastraram na sua newsletter, tá? É natural, não tenha medo de descadastro, isso acontece em todos os segmentos, todos os dias tem gente se cadastrando e tem alguns que se desengajam e se descadastram, isso é normal, tá bom? Na Newsletter Hub, você vai acessar o menu e vai em Newsletter. Assim que você clicar em Newsletter, você vai ver ali a lista de todas as news que você já enviou. Você pode rodar a barra de rolagem até o finalzinho, você vai ver esse relatório ali que a Fran está mostrando. Quando você clicar nele, ele vai abrir, você vai conseguir ver o preview, você vai conseguir ver a audiência selecionada, inclusive exportar a audiência selecionada, você vai ver a taxa de clique, você vai ver quais foram os links mais clicados, e isso pode te dar um insight legal. Por que esse link foi mais clicado? Será que foi aonde você colocou um call to action? Então, imagine que você fez 2 newsletters, colocou 2 call to action. Você vai ver qual dos dois foi mais clicado. Você colocou 3 produtos, você vai conseguir ver qual dos 3 produtos foi mais clicado. Então, essa na Newsletter Hub é onde você vai encontrar os seus relatórios. E também, newsletter dinâmica, newsletter customizada, newsletter hub. Se você quiser ter um resultado geral para ver, independente de qual newsletter você usou, a gente tem um compilado onde você pode encontrar os seus relatórios, indo lá na aba relatório, dashboard de engajamento, você vai rolar ali até newsletter, filtra ali uma data que você queira analisar, e você vai ter a lista das suas newsletters, todas que você enviou, dinâmica, customizada, nova newsletter, vai estar tudo junto e você vai conseguir identificar a sua newsletter pelo nome. Você vai ver quantos e-mails foram abertos, como que está a taxa de abertura, taxa de clique, receita. Pessoal, olhem para esses números e aprendam com eles. Então, mais do que enviar uma newsletter, é você aprender com ela. Então, você enviou 3 newsletters. Dessas 3, uma teve maior taxa de abertura. Estude, analise o que você fez nessa newsletter que gerou maior taxa de abertura, o que você fez naquela outra newsletter que gerou uma taxa de clique tão alta. Números são insights para vocês, são aprendizados para vocês. Olha, essa newsletter eu fiz aqui, teve uma taxa de abertura péssima, uma taxa de clique péssima. O que será que eu fiz para eu não repetir isso? Então, aprendam, analise esses dados e aprendam com esse conteúdo também. Então, envie e analise resultado para aprendizado. Exatamente, é muito importante, até mesmo do que a gente falou, né? De melhor dia, melhor horário para o envio. Então, assim, acompanhe os resultados de vocês e veja qual a estratégia que vocês fez de diferente naquela newsletter que deu mais engajamento, para você entender o que dá resultado para o seu segmento, para a sua loja, e entender melhor dia, melhor horário. Então, você vai estudar através dos relatórios qual a melhor estratégia para o seu e-commerce. Exatamente. Gente, a gente deu aqui várias dicas para vocês, desde melhorar a taxa de abertura, desde melhorar a entregabilidade, melhorar clique. E eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, vai ajudar vocês. Não tem como não ajudar. Mas se a gente pudesse assim resumir todo o conteúdo de hoje e falar para vocês, gente, de tudo que a gente falou, pratique, constância, título e conteúdo criativo. Não tem como isso não funcionar. Então, às vezes a gente depara com algumas lojas que querem melhorar os resultados e o que eles começam a fazer? Ter mais constância no envio de news. Gente, é batata, os resultados melhoram. Então tenha constância, não deixe de enviar newsletter
toda semana envie newsletter. Deixa a sua base se acostumar a receber os seus conteúdos. Então, de tudo que a gente falou, constância, assunto de e-mail criativo e conteúdo criativo, tá? A gente vai compartilhar esse material com vocês, coloque em prática, mas de tudo que a gente falou, né, Fran? Essas são as nossas considerações finais, o resumo, para realmente ajudar eles a engajar, né? Exatamente, mas agora chegou a hora da verdade, do quiz. Quem prestou atenção na nossa webinar de hoje e quem que vai responder corretamente as nossas perguntas? Vamos lá? Tá todo mundo preparado ali no chat? Como é que tá o chat, Su? O pessoal tá aguardando aqui. Bora! Pergunta 1. O que a sigla OR significa? Tem 4 opções. Letra A, letra B, letra C e letra D. Qual que é a opção correta, pessoal? A maioria tá indo na B aqui, Fran. Será que é isso mesmo? Vamos ver? É isso mesmo, gente. Open rate. Então, é a taxa de abertura. Correto. Parabéns para quem acertou ali. Bora para a próxima? Pessoal, qual métrica avalia a proporção de aberturas em relação ao número de e-mails enviados? Quem vai acertar isso aqui? Vamos ver. Será que tem pegadinha aí, Fran? Vamos ver se o pessoal tá ligado. Quais são os palpites? Vamos lá, tá divergente. Uns é A, outros é B, outros é C. Legal, vamos fazer o povo pensar. Pensa com a gente. Qual que é a métrica que avalia a proporção da abertura em relação aos envios? Vamos revelar, Fran? Exatamente, tem pegadinha aí, a taxa de abertura, a taxa de OR. Então, a métrica que avalia a abertura do e-mail é a taxa de abertura, OR. Vamos para os próximos. Estou gostando dessa dinâmica. Vamos lá. Pessoal, qual métrica mede a taxa de cliques em relação ao número de aberturas de um e-mail? Será que vocês vão acertar essa daqui? Vamos ver, o pessoal está respondendo aqui. C, letra C, eles estão dizendo, hein? Será? Vamos ver quem acertou? É a taxa de CTOR. Quem acertou aí? Parabéns, todo mundo acertou. Ai, que legal, perfeito, exatamente. A métrica que mede a taxa de cliques é a taxa de CTOR. Perfeito. Por último, se um e-mail foi aberto por 100 pessoas e 20 dessas pessoas clicaram em um link, qual é a taxa, o percentual da taxa de CTOR? Vamos ver quem é bom em matemática, Fran. A gente está falando de taxa, a gente está falando de percentual. Então, você enviou uma news para 100 pessoas e dessas 100 pessoas que abriram, 20 delas clicaram. Qual que é o CTOR dessa news? Ó, a maioria, Fran, está indo na letra A. Será? Tá certo isso? Perfeito, 20%. Exatamente. Quem acertou ali tá de parabéns, prestaram muita atenção no nosso webinar de hoje e o conteúdo de hoje foi muito rico. Você gostou, Su, do conteúdo de hoje? Eu gostei, eu acho que foi muito prático, né? Uma coisa que todo mundo vê no dia a dia, né, gente? Perfeito. E aí, vocês estão com alguma dúvida? A gente vai abrir o espaço para vocês fazerem suas perguntas. A gente foi apresentando, falando desde entregabilidade, abertura. Se tiver alguma dúvida, manda no chat que a gente vai responder aqui vocês ao vivo, hein? Se teve alguma pergunta também que vocês perguntaram no decorrer do webinar e não foi respondida, pode perguntar de novo. A gente tinha aqui a Bruna respondendo no chat, mas como a gente estava apresentando, de repente alguma passou desapercebido, pode perguntar aqui, hein? Olha, Fran, eu acho que todo mundo... Olha lá, ó.
como eu faço esse filtro de idade ou região que o meu cliente mora? Por cidade a gente tem, né, Fran, na Newsletter Hub. Então, você vai lá no Newsletter Hub, filtrar, e você vai selecionar a cidade do cliente. Então, é possível, sim, selecionar a cidade que ele mora, tá? Usar emoji no título das newsletters aumenta o risco de spam? Não, desde que seja usado com moderação. Não vai colocar 3, 4, 5 emojis. Coloca umzinho só para destacar na caixa de entrada. É muito válido, sim. Pode usar emoji. Exatamente. Para quem está perguntando qual será o nosso próximo webinar, vai ser no dia 9, no dia 19 do próximo mês, gente. Então fiquem de olho. O tema será on-sites, elementos on-sites. Muito bom. Como colocar o nome do cliente no assunto do e-mail, Fran? Oi, Su, me perdi, perdão. Como colocar o nome do cliente no assunto do e-mail, igual a gente viu no exemplo? Nós temos as tags, pessoal, no nosso editor. Então, você consegue colocar a tag nome e assim será enviado com o nome do seu contato. É claro que na sua base de contatos precisa estar importado o nome do cliente. Verdade, bem lembrado. Você precisa, na hora da importação, colocar o nome, ou no pop-up também, coloca o campo de nome para o cliente preencher, porque senão a gente não vai saber o nome dele. Mas quando você vai no elemento de texto, tá lá no texto, você vai ter a opção mesclar marcadores no texto. Então, clica ali que vai aparecer first name, a tagzinha de nome. Você vai poder copiar aquela tag do nome, colocar no assunto do e-mail ou no corpo, que vai puxar o nome do seu cliente ali. Então, é importante garantir que os nomes estejam corretos. Exatamente. Eu consigo criar manualmente um público, por exemplo, cliente que compraram X produto, um produto específico, né? E aí, Fran, dá para a gente fazer isso? Eu acho que dá, hein? Consegue sim, nós temos a nossa segmentação pelo Custom Flow, onde você consegue criar um fluxo para um produto específico. Então, quem comprou ou quem visualizou um produto específico estará enviando uma newsletter específica para esse público. E essa é uma estratégia muito legal, então recomendo. Exatamente. Então, você usa o Custom Flow para colocar uma tag nesses clientes que compraram um produto específico, visualizaram, abandonaram o carrinho, qualquer ação que ele fizer ali, mas respondendo a pergunta do produto específico, você vai criar um novo fluxo e lá você vai filtrar pela compra. E aí você vai colocar o URL específica do produto e a ação vai ser atribuir uma tag. Aí você coloca a tag do que você selecionar. Na newsletter, quando você for enviar news, seleciona clientes com tag, seleciona aquela tag exata. Então, dá para fazer sim. Letra maiúscula não chama atenção nem para grandes desconto. E aqui, Fran, eles colocaram grande desconto, tudo em caixa alta. E cai naquilo que a gente falou. É bom evitar, porque caixa alta, ele chama a atenção do spam. Então, coloque grande desconto, talvez com um emojizinho ali, um fogozinho chama atenção, ajuda bastante. Exatamente, evitar ao máximo que o seu e-mail vá para o spam, porque não tem como garantir uma taxa de abertura e uma taxa de clique se o e-mail está indo para o spam. Exatamente. Então a gente vê, pessoal, que é um conjunto de boas práticas. A construção da newsletter é um conjunto de boas práticas, desde o pensamento na entregabilidade até o pensamento do clique, a seleção da base que você vai enviar, a segmentação. Então, é um conjunto de boas práticas para enviar sua newsletter. Bom, vamos dar mais 2 minutinhos para ver se tem pergunta aí. Se não tiver, a gente fica por aqui. Como eu faço a higienização da minha base? Alessandra. Hoje a gente tem opção lá na Edrone, você vai configurações, exportar. Então, configurações, exportar, você vai exportar todos os clientes. Por quê? Você tem que olhar para a sua base toda, e aí você vai exportar um CSV, você vai abrir esse CSV, e você vai ter lá no CSV informações como data da última compra, data da última abertura do e-mail. Então, analise, por exemplo, eu quero limpar da minha base quem não abre minha newsletter há mais de 6 meses, por exemplo. Então, você vai fazer esse filtro lá no Excel mesmo, filtro da mais recente, e vai pegar essa base de clientes, essa aqui é a minha base de desengajados, eles não abrem mais meu e-mail há 6 meses, pega essa base que você quer limpar de pessoas desengajadas e manda para a gente no chat que a gente vai fazer a exclusão, tá bom?
Outra pergunta, Eduardo. Um pouco fora do contexto. Eu tinha uma pessoa que tratava diretamente com vocês, mas ela se desligou da empresa e eu gostaria de um contato seu para resolver alguns problemas e tirar dúvidas que estou tendo com alguns números da Edrone. Com quem eu posso conversar? Tanto comigo quanto com a Fran. Pode chamar no chat, Eduardo, dentro da sua conta tem um chatzinho, pode chamar lá. Fala, oi, eu sou Eduardo Batista, que fiz aquela pergunta no chat, e aí a gente vai seguir com vocês ali, tá? Qualquer um de vocês que estiverem aqui, né, Fran? Tem o chat dentro da plataforma, tem o nosso número de atendimento do WhatsApp. Então, se você está dentro da tua conta Edrone e é mais fácil chamar no chat, chama no chat. Mas no dia a dia, pode carregar o nosso número onde você for no seu celular, tem o WhatsApp, pode mandar áudio, pode gravar sua tela, pode tirar suas dúvidas ali, que a gente está ali para ajudar vocês, tá bom? Perfeito. E para quem quiser e preferir atendimento pelo WhatsApp, chama no chat, a gente encaminha o nosso telefone e a gente conversa, mas pode chamar sim. A Bruna acabou de mandar ali, ó. O link do nosso WhatsApp. A Bruna já está ali, ó, com o WhatsApp na mão. Gente, pega esse link aí, é o nosso WhatsApp. Quem não tem, chama a gente, dá um oi. E quando vocês precisarem, pode chamar para tirar dúvidas que a gente vai estar ali ajudando vocês. Mas, além de tudo isso, a gente tem o nosso FAQ, né? A Bru vai mandar para vocês também. Ali vocês podem digitar uma pergunta, eu quero saber sobre Custom Flow. Vai aparecer vários artigos sobre Custom Flow, relatório, como criar um fluxo, a newsletter, segmentação. Então, você vai pesquisando ali, ele vai te dando várias dicas. Você pode pesquisar por artigos. E a gente também tem muitos vídeos tutoriais, tá? Então, a gente tem vídeo tutorial de Custom Flow, de como enviar newsletter, de como fazer importação de base, de como ativar o carrinho abandonado. Então, a gente tem vídeos tutoriais separados por tópicos também para ajudar vocês, tá bom? E o conteúdo aqui, a gravação, o material que a gente usou, vai ser enviado para vocês também. A Bru acabou de enviar ali o nosso help, salva ali os vídeos tutoriais, salva o nosso help, porque ele de fato vai ajudar muito vocês. E é isso, pessoal. Por hoje a gente agradece muito a participação de vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. É muito, 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 muito importante ter vocês aqui com a gente. É muito bom ver vocês engajados, perguntando, fazendo perguntas. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês. E é uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Exatamente. Obrigado, pessoal, a todo mundo que participou. Esperamos vocês no nosso próximo webinar. Tenho certeza que a gente troca bastante informação e o conteúdo é muito rico para a sua loja, para o seu e-commerce. Então, agradeço muito a atenção de vocês e nos vemos nos próximos webinars. Tchau, tchau, pessoal.